A grande mansão parecia mais um museu do que um lar. Tudo era impecável, organizado, silencioso, mas vazio de calor humano. Desde a morte de sua esposa, o empresário viúvo mergulhou completamente no trabalho, tentando preencher o vazio com contratos, reuniões e números. Ele acreditava que manter tudo sob controle era a única forma de não desmoronar. Por isso, quando se tratava de seus filhos gêmeos, ele adotava o mesmo princípio: tudo deveria ser perfeito. Nada podia sair do lugar. As babás vinham e iam com frequência assustadora. Algumas eram altamente qualificadas, com diplomas e recomendações impecáveis. Outras tinham anos de experiência com crianças. Mas nenhuma permanecia por muito tempo. Um pequeno erro bastava, um atraso no horário do jantar, uma roupa escolhida que não agradava, ou até uma simples discordância sobre como lidar com uma birra, e ele já decidia que não serviam. Sua voz firme e fria não deixava espaço para explicações. Ele não gritava, mas sua decisão era final. No fundo, ele não estava demitindo apenas por esses motivos. Era o medo. Medo de confiar, medo de se apegar, medo de perder novamente alguém importante. Os gêmeos, ainda muito jovens para entender completamente a situação, começaram a sentir o impacto disso. No início, eles tentavam se aproximar das babás, sorrir, brincar, criar vínculos. Mas, com o tempo, perceberam que todas desapareciam. Sem despedidas, sem explicações. Apenas sumiam. Isso fez com que algo dentro deles mudasse. Tornaram-se mais quietos, mais observadores. Evitavam criar laços, como se já soubessem que qualquer carinho era temporário. A rotina deles passou a ser mecânica. Acordavam, comiam, brincavam sozinhos e passavam horas em silêncio pelos corredores enormes da casa. O som das risadas infantis, que antes preenchia o ambiente, foi desaparecendo aos poucos. Em seu lugar, havia apenas o eco dos passos e o leve barulho de portas se abrindo e fechando. Mesmo cercados de conforto e luxo, os dois carregavam uma solidão difícil de explicar. O empresário via isso, mas interpretava de forma diferente. Para ele, os filhos estavam apenas se adaptando. Ele acreditava que estava fazendo o melhor, protegendo-os de influências erradas, garantindo que fossem bem cuidados. Não percebia que o que faltava não era competência, mas presença, afeto e estabilidade. Sua própria dor o cegava. Certa manhã, mais uma babá foi embora. Dessa vez, por algo tão pequeno que nem os funcionários entenderam direito. O clima na casa ficou ainda mais pesado. Os gêmeos estavam sentados no sofá da sala, em silêncio, olhando para a porta que acabara de se fechar. Não choraram, não perguntaram nada. Apenas se entreolharam, como se confirmassem algo que já sabiam. Naquele momento, algo invisível se consolidou: eles haviam desistido de esperar que alguém ficasse. E enquanto o empresário voltava ao seu escritório, acreditando que estava mantendo tudo sob controle, não percebia que, aos poucos, estava perdendo a conexão mais importante de sua vida, a com seus próprios filhos. Naquela mesma casa silenciosa, onde o eco dos passos parecia mais presente do que qualquer conversa, havia alguém que passava quase despercebido. A empregada, uma mulher simples, de olhar calmo e movimentos discretos, fazia seu trabalho com dedicação, mas sem chamar atenção. Diferente das babás que vinham com currículos impressionantes e postura profissional rígida, ela não tentava provar nada a ninguém. Apenas fazia o que precisava ser feito, e, sem perceber, fazia muito mais. Ela observava os gêmeos de longe no início. Via como eles se sentavam juntos, quase sempre em silêncio, segurando brinquedos que raramente usavam. Percebia o olhar distante, a falta de entusiasmo, e aquele comportamento estranho para crianças tão pequenas. Não era tristeza evidente, mas uma ausência de alegria. Isso a tocava profundamente. Certo dia, enquanto passava pela sala carregando uma bandeja, notou que os dois estavam tentando montar um quebra-cabeça, mas pareciam confusos. As peças estavam espalhadas, e eles não diziam uma palavra. Ela hesitou por um momento, sabia que não era sua função se envolver, mas algo dentro dela falou mais alto. Com cuidado, se aproximou e, com um sorriso gentil,
perguntou se poderia ajudar. No início, eles não responderam. Apenas a olharam, como se estivessem avaliando se aquilo era seguro. Ela não insistiu, apenas se sentou ao lado deles e começou a organizar algumas peças lentamente. Aos poucos, um dos gêmeos se aproximou um pouco mais, depois o outro. Sem perceber, estavam participando. Não houve conversa no começo, apenas gestos. Mas aquele pequeno momento já era diferente de tudo que eles vinham vivendo. A partir daquele dia, pequenas interações começaram a acontecer. Nada forçado, nada planejado. Ela deixava um lanche preparado com mais cuidado, cortado em formatos divertidos. Às vezes, arrumava os brinquedos de forma que despertassem curiosidade. Outras vezes, apenas passava por eles e fazia um comentário leve, sem esperar resposta. E, lentamente, algo começou a mudar. Os gêmeos passaram a esperar por aqueles momentos. Quando ouviam os passos dela pelo corredor, seus olhos se iluminavam um pouco mais. Começaram a sorrir, primeiro timidamente, depois com mais naturalidade. Em poucos dias, já falavam algumas palavras com ela. Perguntavam coisas simples, mostravam brinquedos, buscavam sua atenção. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivessem se permitindo sentir algo novamente. Ela, por sua vez, nunca ultrapassava limites de forma abrupta. Sempre respeitava o espaço deles, entendendo que aquele vínculo precisava ser construído com cuidado. Mas o carinho dela era genuíno, não vinha de obrigação, mas de empatia. E isso fazia toda a diferença. Enquanto isso, o empresário continuava imerso em sua rotina, alheio à transformação que acontecia bem diante de seus olhos. Para ele, a casa seguia funcionando normalmente. Não percebia que, nos momentos em que estava ausente, risadas voltavam a surgir, ainda que baixas. Não notava que seus filhos já não estavam tão quietos quanto antes. Tudo seguiu assim até um dia inesperado. Ele estava passando pelo corredor, ocupado com pensamentos sobre negócios, quando ouviu vozes vindas da sala. Parou por instinto, reconheceu as vozes dos filhos, algo que já era raro por si só. Mas havia algo diferente no tom. Era leve, era alegre. Curioso, ele se aproximou lentamente e olhou pela porta entreaberta. Os gêmeos estavam abraçando a empregada com força, rindo, como se aquele momento fosse o mais importante do mundo para eles. E então, quase ao mesmo tempo, com naturalidade e sem hesitação, disseram algo que fez o coração dele parar por um segundo. Mamãe! O tempo pareceu congelar. O som daquela palavra continuava ecoando na mente do empresário mesmo horas depois. Ele não entrou na sala naquele momento. Ficou parado por alguns segundos, observando em silêncio, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Ao ver seus filhos abraçados à empregada, sorrindo como não faziam há muito tempo, sentiu algo que não conseguia explicar. Não era raiva, como ele imaginava que sentiria. Era confusão, e, no fundo, uma pontada de culpa. Ele voltou lentamente para o escritório, mas não conseguiu trabalhar. Os números na tela pareciam sem sentido. Sua mente voltava repetidamente àquela cena. Mamãe, como aquelas crianças, que mal se apegavam a alguém, tinham chegado a esse ponto. E por que com ela? Ele começou a questionar, pela primeira vez, suas próprias decisões. Será que estava errado o tempo todo? Naquela noite, em vez de se fechar como sempre fazia, ele decidiu observar. Ficou em casa, algo raro. Sentou-se discretamente na sala ao lado, de onde podia ouvir e ver sem ser notado. Foi então que percebeu pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A empregada ajudava os gêmeos com paciência, falava com uma voz suave, escutava cada palavra deles como se fosse importante. Quando um deles errava ou se frustrava, ela não corrigia com frieza, ela acolhia. Quando riam, ela ria junto. Quando ficavam quietos, ela respeitava o silêncio. Aquilo não era treinamento, não era técnica, era carinho verdadeiro. Ele também percebeu algo ainda mais difícil de aceitar: seus filhos estavam felizes, e não era por causa dele. Essa constatação doeu. Pela primeira vez, ele enxergou o quanto havia se afastado.
Sempre acreditou que prover conforto e segurança era suficiente. Mas agora via que, enquanto ele tentava controlar tudo, havia deixado escapar o mais importante, a presença, o afeto, o tempo. Nos dias seguintes, ele mudou sua rotina sem anunciar nada. Passou a chegar mais cedo, a observar mais, a falar menos e ouvir mais. No início, os gêmeos estranharam. Mantinham certa distância, como se não soubessem exatamente como agir com o próprio pai. Isso o atingiu profundamente, mas, em vez de recuar, ele decidiu insistir, com calma. Uma tarde, ele presenciou novamente um momento entre a empregada e as crianças. Elas estavam sentadas no chão, desenhando. Os gêmeos riam, mostrando seus desenhos para ela com entusiasmo. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, entrou na cena. O ambiente ficou em silêncio por um instante. As crianças o olharam, surpresas. Ele se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado deles. Não disse muito, apenas perguntou, com uma voz diferente, mais suave do que nunca, se podia ver os desenhos também. Houve hesitação, mas, após alguns segundos, um dos gêmeos mostrou o papel. Era um desenho simples, uma família. Ele, os dois irmãos, e uma figura feminina ao lado. O empresário engoliu em seco. Sabia quem era. Naquele momento, ele tomou sua decisão. Levantou-se e chamou a empregada para conversar. Ela ficou nervosa, com medo de ter ultrapassado algum limite. Talvez fosse demitida como todas as outras. Mas, para surpresa dela, ele fez algo inesperado. Agradeceu. Disse que, pela primeira vez desde a morte da esposa, via seus filhos realmente felizes. Reconheceu que havia falhado, que tentou substituir amor por controle. E então, com sinceridade, pediu que ela continuasse ali, não apenas como funcionária, mas como alguém de confiança para cuidar das crianças. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela aceitou. Com o tempo, a casa mudou completamente. O silêncio deu lugar a risadas constantes. O empresário começou a participar mais, a aprender com pequenos gestos. Não foi uma transformação instantânea, mas foi real. E, pouco a pouco, ele percebeu algo que nunca imaginou: o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. E, quando é verdadeiro, tem o poder de reconstruir até os corações mais fechados.